Aleluia. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, querido? Vamos orar. Aleluia. Feche teus olhos. Comece a render graças ao Senhor por esse culto, por essa noite, por tua vinda, por você estar aqui. Aleluia. Levante sua voz. Agradeça a Deus. Aleluia. Você é grato a Ele. Seja grato a Ele agora. Pai, muito obrigado por esse culto. Te agradecemos, Pai, pela nossa chegada nesse lugar. Obrigado por tua presença, obrigado por tua graça, obrigado por tua palavra, Pai, que vai ser liberada, que vai ser semeada em nosso coração, Senhor. Eu creio que a tua palavra, ela não voltará vazia, Pai. Antes, ela vai cumprir o propósito pelo qual será designada no nosso coração. Ela vai prosperar, Pai, ela vai cumprir o fim proveitoso, Pai. Muito obrigado pelo teu Espírito, por tua unção e por tua graça nos assistindo. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo, por tua semente incorruptível caindo no solo, Pai, fértil, Senhor, e eu declaro que a tua palavra ela vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. E nós vamos ter o cuidado de acolher ela em nosso coração, Pai. Ela é a sua verdade, ela é o seu poder sendo liberado sobre cada um de nós, os teus filhos, Pai. E nós te agradecemos por hoje à noite, por esse culto, por tua presença. Eu tomo autoridade sobre esse local e eu declaro, Pai, um fluir e um derramar do seu Espírito. Eu declaro a tua palavra, Pai, encontrando livre acesso no nosso coração. Que a sua vontade se estabeleça, que a sua vontade seja feita, Pai, e que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, para se mover, para falar, Pai, o teu Espírito, para se manifestar, Senhor. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, pelo privilégio que nós temos, de estar nesse ambiente, Pai, de estar nesse lugar. Obrigado pela igreja, que é, Pai, uma fonte de poder da sua autoridade. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, somos tão gratos a Ti. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Quem crê, diga amém. Deus é bom. Antes de você se assentar, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para você estar no melhor lugar onde você poderia estar. Diga, esse é um bom ambiente para você estar com a sua família. Deus vai falar ao nosso coração, Deus vai liberar a sua palavra. Amém? Quantos creem assim? Aleluia. Quantos já chegaram para esse culto? Você está aqui, você veio para cultuar a Deus, para servir a Deus. Amém? Aleluia. Quantos sabem que Deus, Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto? Por isso que não deve ser de qualquer forma. Eu fico um pouco desconfortável, né, de ouvir algumas verdades que mexem, né, com cada um de nós, que nos tira de uma zona de conforto, como por exemplo, não seja inútil. Isso me deixa um pouco desconfortável de saber que eu não só posso chegar para um culto e entrar num lugar como esse, e esperar que a partir daí Deus vai fazer tudo por nós. Tem muito mais, né, que é exigido da nossa parte quando nós entramos, né, num ambiente de culto, num ambiente de reunião, num ajuntamento dos santos. A Bíblia fala, uns têm salmos, outros têm hinos, né, outros profecias, outros doutrina. Tem muito mais coisa a ser dada, a ser oferecida a Deus da nossa parte, para que Deus de fato, Ele venha e se manifeste no nosso meio. Então eu fico, desconfortável com isso, né? Como nós ouvimos ontem, não sei se todos acompanharam ou não, hoje pela manhã também, acerca de passividade, de intimidação, de não se tornar inútil no reino de Deus, mas sim alguém, né, produtivo, frutífero, né, quando entrar por aquela porta, ficar ligado, ficar sensível, ficar atentos, conectar o nosso coração, a levantar as nossas antenas, né, para receber daquilo que realmente Deus quer comunicar ao nosso coração, aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer fazer. Eu sempre digo algo para mim mesmo quando venho para um culto: eu me recuso voltar para minha casa da mesma forma que eu vim. Eu me recuso sair de um ambiente como esse, onde o Espírito de Deus está, onde a palavra de Deus vai ser liberada, um lugar onde Deus tem liberdade para se mover. Eu me recuso voltar da mesma forma. O desejo do meu coração é de sair de um lugar como esse, tão cheio de Deus, tão cheio da palavra, mas carregado de poder.
E há poder na congregação, há poder no ajuntamento, há poder em uma reunião, há poder, irmãos, liberado da parte de Deus em um culto como esse. E eu digo para você que esse poder que é liberado da parte de Deus num ajuntamento, numa congregação, numa reunião, é o maior poder que nós como filhos de Deus podemos experimentar, que é a unção coletiva. Há uma unção coletiva, amém? Que está liberada sobre a nossa vida quando nós nos reunimos. E a unção é capaz de fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer de forma natural. A unção faz o que ninguém pode fazer por nós. Amém? E essa unção, ela está pairando sobre os cultos, sobre as reuniões. Deus, ele se manifesta onde ele é desejado, onde há expectativa ardente de um coração com uma demanda. Vem, Senhor, no nosso meio. Derrama mesmo da sua glória. Fique à vontade para curar, para libertar, para salvar, para se mover, para falar ao nosso coração, para mexer com cada um de nós. Então eu quero te encorajar, amado, a sentar nessa cadeira, mas elevar a sua expectativa para um culto. Eleve a sua expectativa com relação àquilo que Deus vai falar, com relação ao que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Porque o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, não para em nós. Nós não somos uma represa, não somos um lago, nós somos um rio, e por onde esse rio passar, oh aleluia, vida se manifestará, aquilo que está morto vai reviver. Há um poder de Deus que nós carregamos, quantos creem nisso? Eu quero falar um pouco a respeito disso, e eu sei, amados, que o Espírito de Deus falará por intermédio da minha boca hoje à noite. Eu orei acerca desse culto, orei por tua chegada aqui, então eu sei que Deus vai falar ao nosso coração, e nós vamos construir aqui um entendimento, e no final nós vamos sair muito, mas muito edificados. Vai valer a pena você ter vindo para o culto. Você está num ambiente como esse, se expor à palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos edificar, de nos fortalecer, de nos renovar, de nos levantar, de animar. A palavra tem esse poder, amém? De curar. Enquanto eu estiver ministrando, pessoas podem receber cura, pessoas podem ser curadas, casamentos podem ser restaurados, vidas podem ser salvas. A Bíblia fala que enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, antes que ele terminasse o sermão, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu naquela reunião, e todos na casa de Cornélio foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. O que é isso? É a manifestação do poder da palavra de Deus. Enquanto a palavra estava sendo ministrada, fé estava sendo gerada no coração daquelas pessoas, e eles puderam crer naquilo que estava sendo dito. E eles creram ao ponto de Deus vir naquela reunião, e o Espírito Santo encher aquela casa. Oh, eu creio, amados, na manifestação do Espírito enchendo essa casa. Eu creio na manifestação do Espírito pegando você hoje à noite, se apossando de você hoje à noite. Eu creio nisso, o Espírito se apossando de nós num ambiente como esse. Você já pensou no decorrer do culto, o Espírito de Deus se apossar de você, pegar você de tal forma, e você se deixar ser levado por Ele, daqui um pouco você está dançando como você nunca dançou. Oh, aleluia, você está dando glória a Deus, você está dando aleluia, você está olhando para o lado, está contagiando quem está ao seu lado, você está correndo como você nunca correu, você está dando uma resposta como você nunca deu. Não faça desse culto algo comum, não faça de uma reunião natural. Deus está presente em cada culto. Aonde estiverem 2, 3 ou mais pessoas reunidas em meu nome, nós estamos aqui no nome de Jesus. E a Bíblia também diz, todo aquele que invocar o meu nome, ele diz, será salvo. Ele está falando de uma salvação diária. O que é salvo? Soteria. Soteria quer dizer cura, preservação, libertação, prosperidade, paz, segurança. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Todo aquele que invocar o meu nome será curado. Todo aquele que invocar o meu nome vai invocar proteção, libertação, vai invocar prosperidade, vai invocar paz. E nós estamos aqui, irmãos, no nome de Jesus Cristo. Então há poder nesse nome, há poder numa reunião como essa, há poder de Deus sendo liberado.
Amém, irmãos? E eu creio de todo o meu coração que nós vamos mesmo sair daqui para uma semana que está iniciando, tão cheios de Deus, carregados de poder, irmãos, e nós vamos fazer nessa semana coisas que nós não fizemos. Nós vamos desfrutar e experimentar de coisas extraordinárias. Nós vamos ver o de repente de Deus acontecendo nessa semana. Amém? Agora a nossa semana começa hoje. Começa nesse ambiente, começa nesse lugar, irmãos. Então eleve a expectativa do teu coração. Amém? Deus está pronto para suprir as necessidades. Nós só precisamos linkar, conectar o nosso coração. Diga, Deus é bom. Diga, hoje Deus vai falar o meu coração. Eu vou sair daqui completamente edificado e transformado pela palavra de Deus. Diga, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é carregada de poder. Eu acolho ela no meu coração. E ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. Você crê dessa forma? Posso ouvir um amém bem alto? Amém. Aleluia! Agora olha para quem está ao teu lado e diga, se prepara, meu irmão. Abra o teu coração e acolha a palavra de Deus. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, por esse ambiente do seu Espírito. Um ambiente que foi gerado debaixo de oração. Eu creio em intervenções divinas, eu creio em milagres, eu creio em liberação do seu poder, eu creio nas manifestações do teu Espírito, eu creio no poder da sua palavra criativa, criadora, operando no nosso meio, hoje à noite, Pai. Quantos creem? Diga amém. Oh, aleluia, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Diga de novo, Deus é bom. Oh, aleluia, Ele não muda. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 29. Aleluia, e vamos acelerar. Glória a Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Quero falar um pouco a respeito do poder que opera em nós. Diga, o poder que opera em nós. Aleluia, eu peço, amado, sempre para você estar repetindo algumas coisas, para que isso de fato fique bem guardado no seu coração, para que isso seja fixado também na sua mente. Então eu quero falar um pouquinho a respeito do poder que opera em nós. Mateus capítulo 22, versículo 29. Quantos creem que nós carregamos um poder? Quantos creem que existe um poder que está operando em nós agora mesmo? Você crê assim? Amém? A Bíblia fala em Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus está dando uma resposta para os saduceus, e ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras, e o quê? Nem o poder de Deus. Por que os saduceus estavam errando? Porque eles não tinham conhecimento, diga, não tinham conhecimento. Oh, aleluia. A raiz da grande maioria dos problemas que nós, como filhos de Deus, enfrentamos nos dias de hoje, continua sendo a mesma que os saduceus enfrentaram, a mesma que Deus também falou no livro do profeta Oséias, e o meu povo perece, por quê? Está lhe faltando o conhecimento. Então, a raiz da grande maioria dos problemas que nós enfrentamos continua sendo o mesmo, a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento tem dado muito lucro para as trevas. As trevas têm alcançado vantagem contra as nossas vidas, dos filhos de Deus, por falta de conhecimento. Poucos de nós valorizamos o conhecimento como ele deveria ser valorizado. Às vezes valorizamos mais um conhecimento natural do que propriamente um conhecimento espiritual. Prova é que nós dedicamos muito mais tempo para as coisas naturais do que para as coisas espirituais. E nós somos, desde a nossa origem, homens e mulheres espirituais. E todo o bem-estar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família está ligado diretamente ao conhecimento que nós temos. Se temos pouco conhecimento, vamos desfrutar de pouco bem-estar. Quantos querem desfrutar de um grande bem-estar em Deus? Quantos querem prosperar, quantos querem crescer, quantos querem avançar? Posso ouvir um amém? Amém. Todos nós queremos, amém?
Mas a via pela qual nós vamos acessar esse processo de crescimento individual e coletivo é através do conhecimento, e o pastor Zé Roberto ministrou hoje pela manhã e falou sobre isso, visto como que pelo seu divino poder, todas as coisas foram doadas a nós. Diga todas as coisas. Ou seja, tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, já foi dado, já foi liberado. Se nós não estamos desfrutando, tem alguém que está nos roubando. Amém? Eu diria que este alguém não é necessariamente o diabo. Amém? Este alguém que está nos privando de desfrutar do melhor de Deus ou de todas as coisas que foram doadas a nós, pode ser que seja nós mesmos. Por falta do quê? Do conhecimento. Jesus deixa claro aqui duas coisas pelas quais ele diz que os saduceus estavam errando. Ele diz: errais, porque lhe falta o conhecimento das Escrituras e o conhecimento do poder de Deus. Diga Escrituras e poder de Deus. Duas coisas básicas que nós devemos conhecer: as Escrituras, trazendo para os nossos dias os Evangelhos, as cartas, a palavra de Deus. Amém? E o poder de Deus, diga o poder de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 20, você não precisa abrir, só me ouça, para que nós possamos ganhar tempo. A Bíblia diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Diga poder. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o reino de Deus, ele não consiste só em palavras, ele consiste também em poder. Oh, aleluia! Diga poder. Diga de novo poder. Diga, há um poder que está operando em nós. O que é que Paulo está dizendo? Que o reino de Deus não é só palavra. Não é só palavras. O reino de Deus, ele não consiste só em palavras. O reino de Deus consiste em poder. O Evangelho não é só palavras. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se a pessoa decide crer no Evangelho, ela vai desfrutar do poder do Evangelho. Agora, se o Evangelho teve um poder de mudar e transformar a nossa vida, quando nós éramos inimigos de Deus, o que Ele não é capaz de realizar ou fazer na nossa vida hoje, na condição em que nós estamos? Tem algum filho de Deus aqui? Se nós éramos inimigos, o Evangelho mudou a nossa história, você acha que o Evangelho não pode mudar a nossa vida hoje, sendo filho de Deus? Claro que pode, mas para quem que ele funciona? Para quem que esse poder funciona? A quem que o reino de Deus, aonde o reino de Deus opera? Para aqueles que creem, diga para aqueles que creem. Então olha para quem está ao teu lado, hoje eu vou mexer com você, tem algumas pessoas que não gostam, então vai tratar a carne delas. Diga, o reino de Deus é poder. Diga, creia no poder de Deus e você vai ver o reino operando na tua vida. Creia na palavra e você vai ver o cumprimento da palavra na sua vida. Amém, irmãos? Porque o reino de Deus, ele não consiste só em palavras. Esse negócio de ir para a igreja, ouvir uma palavra, voltar para casa, se isso é cristianismo, como diz o pastor Zé Roberto, nós estamos fora. Amém, irmãos? Esse negócio de ir na igreja e ouvir uma palavra, você pode ir para uma palestra ou qualquer outra coisa. O reino de Deus não é só palavras, eloquência, né, coisas elaboradas, e aqui, e ali, e acolá. Não, o reino de Deus tem palavra, mas o reino de Deus tem poder. O Evangelho tem palavra, mas o Evangelho tem poder. Aleluia, para quem é essa palavra e para quem é esse poder? Vou perguntar de novo, para quem é essa palavra, o Evangelho, e para quem é esse poder? Para nós, os filhos de Deus, para que esse poder que nós... Glória! A que esse poder opere em nós e opere através de nós, que tem pessoas que estão precisando, irmãos, daquilo que está operando na nossa vida. E vou dizer algo para vocês, não são
Eu sei que lá fora, as pessoas no mundo, elas de fato estão precisando do que está operando na nossa vida. Mas sabe de uma coisa? Tem pessoas que estão sentadas ao seu lado, ou atrás de você, ou que nem vieram no culto, que está também precisando desse poder que está operando na nossa vida. Um poder de cura, um poder de salvação, um poder de libertação, um poder de mudança, um poder que vai sacudir a pessoa, vai despertar a pessoa. Sabe aquela palavra que Paulo diz em Efésios? Desperta tu que dormes. Cristo, a unção te iluminará. Então tem pessoas que estão precisando que nós sejamos esse despertador para elas. Diga, acorda, criatura, filha de Deus, e te levanta, porque a unção quer resplandecer sobre a tua vida. Saia da passividade, saia da intimidação. Deus tem o melhor para você. Deus conta com você, Deus precisa de você, mas Deus precisa contar com pessoas que estejam bem. Amém? Pessoas que estejam de pé, pessoas que estejam firme e forte. Amém? E são estas pessoas que Deus está levantando nesses dias. São estas pessoas. Alguém que tem a condição de estender as mãos para levantar outros. Que entende que o reino de Deus, como a própria palavra dele mesmo diz, não é comida, não é bebida. Não são aquelas pessoas que ficam correndo atrás dessas coisas. Amém? Amém, irmãos? Amém. Senão eu vou achar que nós estamos correndo atrás dessas coisas. Quem busca estas coisas são os gentios, as pessoas que não têm aliança. E esta palavra, quando a Bíblia fala sobre ansiedade e preocupação por conta dos cuidados da vida, essa palavra ansiedade e preocupação, ela é traduzida também por distrações. Ou correr atrás destas coisas nada mais é do que uma distração. Estamos perdendo tempo, porque a Bíblia já diz que elas serão acrescentadas. Quando? Quando nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. No lugar certo, no lugar apropriado dentro do nosso coração. Quando nós colocamos o reino de Deus no lugar correto dentro do nosso coração, Deus vai acrescentar essas coisas. E quando nós buscamos o reino, o que é que nós estamos buscando? O poder. Amém, irmãos? Há poder no reino de Deus. A Bíblia fala em João 3, no versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos, você só pode me ouvir, porque nós vamos avançar aqui, eu quero passar por João 3, para que você possa entender que o reino de Deus ele não consiste só em palavras, mas em poder. Então, certo homem chamado Nicodemos foi ter com Jesus Cristo à noite, e quando ele chegou diante de Jesus, ele disse: Rabi, nós sabemos que és mestre. Ele diz, vindo da parte de Deus. Por que ele tinha essa convicção de que Jesus era mestre, vindo da parte de Deus? Ele mesmo diz, ele mesmo responde. Ele continua dizendo, porque ninguém pode fazer estes sinais, diga sinais. Ninguém pode realizar estes sinais, que está ligado a poder. Amém? Que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos sabia que Jesus Cristo era um mestre vindo da parte de Deus, por conta daquilo que Jesus Cristo estava fazendo. Agora é interessante que ele chama Jesus de mestre, e ele diz que esse mestre que vinha da parte de Deus, ele realizava alguns sinais. E aí fica a responsabilidade sobre nós, que ensinamos a palavra, que os sinais também têm que operar na vida dos mestres. Amém? Se Jesus era mestre, os sinais operavam na vida dele, ele derramou sua unção sobre nós, então esses sinais também têm que operar na vida dos mestres. Quais eram os sinais? A Bíblia descreve lá no livro de Marcos. Todo aquele que crê em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Não é assim que a Bíblia fala? Não, mas a primeira diz que expulsarão demônios. Amém? Ou seja, todos nós estamos habilitados para expulsar demônios, mas tem alguns sinais que devem evidenciar também o nosso chamado. Ele diz, a isto respondeu Jesus. Agora presta atenção, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Do que consiste o reino de Deus? De palavra e poder. Olha o que Jesus Cristo responde para Nicodemos.
no versículo de número 3, se eu não me engano, porque eu só salvei aqui, ele diz, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então qual é a condição para ver o reino de Deus? Qual é a condição para ver o poder de Deus em operação e manifestação? Nascer de novo. Se tem alguém aqui que ainda não nasceu de novo e deseja ver o reino de Deus, ver o poder de Deus operando, então hoje à noite você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Ele. Amém? E por meio do novo nascimento, você ver esse reino operando. Não na vida das pessoas, mas na sua própria vida. A condição era ter nascido de novo. Agora, se nós já nascemos de novo, nós estamos habilitados por Deus, espiritualmente falando, para ver. Amém? E mais embaixo ele vai dizer que é necessário nascer de novo, porque se alguém não nascer de novo, não pode entrar. Ele fala de ver e ele fala de entrar. Entrada, de ver as coisas acontecendo. A condição, nasceu de novo, pronto. Você já pode entrar, você já pode ver, você já pode participar, você pode desfrutar dessas coisas. Oh, aleluia, por isso que o novo nascimento é o maior milagre para a vida de uma pessoa. Quando ela nasce de novo, é a porta de entrada para o reino de Deus. Um reino que não consiste só em palavras, mas é um reino também que consiste em poder. Em Efésios capítulo 3, no versículo 14. Efésios 3, 14. Aleluia, a Bíblia diz assim, por esta causa Paulo estava orando pela igreja de Éfeso e ele diz assim, no versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante quem? Mediante o Espírito Santo no nosso homem interior, e assim habite Cristo em nosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de... Olha o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso, diga poderoso. Quem é que é poderoso? Deus é poderoso. Essa palavra poderoso no dicionário Strong's quer dizer ser capaz, apto, alguém que tem a condição de fazer com que qualquer situação ou circunstância se torne favorável em nossa vida. Aquele que é poderoso para tornar tudo favorável, para fazer, que é apto para realizar infinitamente mais do que tudo quanto lhe pedimos ou pensamos. Agora, veja, se o texto terminasse aqui, nós poderíamos chegar à conclusão que tudo dentro desse contexto de realizar, de fazer, de estar apto, de tornar tudo favorável, está sobre a responsabilidade de Deus. Mas a Bíblia continua dizendo que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós pensamos, segundo o seu poder que opera em quem? Que opera nele ou que opera em nós? Que opera no Espírito Santo ou que opera em nós? Que opera em nós. Há um poder que está agora mesmo operando em nós, e é através desse poder que opera em mim, que opera em você, que Deus vai fazer abundantemente mais daquilo que nós temos orado, daquilo que nós estamos crendo, daquilo que nós temos pedido, daquilo que nós temos pensado. Deus vai realizar de acordo com esse poder que opera em nós. Há um poder que está operando em nós. Que poder é esse, pastor? O poder do reino de Deus, o poder do Evangelho, o poder da palavra. Amém? Esse poder está operando em nós. Diga comigo, esse poder está operando em mim, agora mesmo.
Há um poder que está operando dentro de você, dentro de mim, irmãos. Amém? Nós precisamos andar conscientes desse poder. Amém? Precisamos andar conscientes. Precisamos saber a respeito desse poder que está operando em nós. Oh, aleluia. Daqui a pouco você vai entender melhor que poder é esse. Aí talvez vai ficar um pouco mais animado até o final do culto. Mas eu quero te provar que existe um poder que está operando em nós. Que está operando em você. Você que está desanimado, você que está desencorajado, você que não queria vir para o culto, você que ficou em casa, que era para estar aqui. Há um poder que está operando em você. Há um poder que está operando em mim. Paulo, ele ora acerca desse poder, para essa mesma igreja, a igreja de Éfeso, no capítulo 1. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, agora eu quero que você volte no capítulo 1 e no versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 do livro de Efésios. Paulo está orando, assim como ele orou no capítulo 3, e ele termina falando a respeito desse poder que está operando em nós. Paulo está orando a partir do versículo 15, nessa mesma carta, no capítulo 1, dizendo: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. E pensa, uma igreja que era exemplo, né? Uma igreja que tinha uma fé genuína em Cristo, e que amava uns aos outros. Ele diz: olha, por conta do que eu estou ouvindo a respeito da fé de vocês, do amor que vocês têm de uns para com os outros, eu não cesso de render graças a Deus pela vida de vocês. Quantos aqui são da fé? Quantos estão andando em amor? Você ama seu irmão? Tem algumas pessoas dizendo amém. Amém. Quase que não saiu o amém, né? Mas é um mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, o primeiro, o principal. E o segundo? O segundo mandamento é amar uns aos outros. Amém? Amar os nossos irmãos. Amar essa pessoa que está ao nosso lado. A Bíblia fala que para um cristão, nós ouvimos ontem, que o padrão, que o nível do padrão, ele subiu, a régua foi colocada lá em cima. Devemos amar uns aos outros como irmãos em Cristo, mas nós também devemos amar os nossos inimigos. Ou seja, é amor para todo lado. Não tem outra opção, ou ama ou ama. Amém? Mas o que é bom saber tudo isso, é que Deus derramou do próprio amor dele no nosso coração. Então não tem desculpa, eu não vou com a cara desse irmão, não tem problema, vai assim mesmo, ama do mesmo jeito. Eu não gosto do jeito dele, também não tem problema. A Bíblia não está dizendo para você, ama só aqueles que você gosta, ama só aqueles que te fazem o bem, ama só aqueles que te cumprimentam na porta, ama só aqueles que sorriem para você, ama só aqueles que não dá problema. Não, amai-vos uns aos outros. E o padrão não é mais nem como a ti mesmo, porque pode ser também que você não goste nem de você. Amem uns aos outros como Cristo nos amou. Então o padrão foi lá para cima, irmão. É como Cristo. E sabe essa pessoa que talvez você diz que não gosta? Cristo amou essa pessoa também. Então se Ele amou, nós podemos amar, porque a Bíblia diz assim: como Ele andou, nós também devemos andar. Eu não gosto do jeito daquele líder, não tem problema, foi Deus que colocou ele lá, e é dele que você precisa para a tua vida. Mas o jeito dele não faz o meu tipo, mas não é para fazer o seu, é para fazer o de Deus, e foi Deus que colocou, e a nossa obrigação é amar. Por isso que a Bíblia diz: amem a Deus, amem uns aos outros. Quer saber se você está andando em amor para com Deus? É só olhar para o lado. Se você está amando o seu irmão, se você está amando, sei lá, quem está do seu lado, você está amando a Deus. Se você não ama o teu irmão, você não ama a Deus. Como você pode amar a Deus que não vê, se você não ama quem você está vendo? Não, Deus eu amo de todo o meu coração, mas não consegue amar alguém que você olha e vê, por conta das indiferenças. O que nos faz crescer no corpo de Cristo, no reino de Deus, e desfrutar desse poder que está disponível, operando dentro de nós, são as indiferenças. Nós somos igreja, membros do mesmo corpo, nós não somos um membro, todo mundo igual, nós somos membros.
Amém? Um é o dedo, outro é o braço, outro é a perna. Percebe que os membros são diferentes? E é a diferença que forma um corpo. E está na diferença o nosso crescimento. Porque eu preciso do dedo, como o dedo precisa do pé, o pé precisa da perna, a perna do braço, o braço do corpo, e assim vai. E um precisa do outro, nós precisamos uns dos outros. Amém, irmãos? O Vitor precisa do David, o David precisa da Vitória, a Vitória precisa do Lucas, o Lucas precisa do baixo, que hoje não estava, faltou, que era para estar, mas não veio, mas precisa dele também. Amém? O diaconato, os homens precisam das mulheres, as mulheres precisam dos homens. Ah, mas eu não gosto, fulano não serve direito. Serve você com excelência, afeta e influencia a vida daquela pessoa e seja uma bênção. Oh, aleluia! Amém? Oh, glória a Deus! Foi Deus que nos uniu, irmão. Essa família não é nossa, é de Deus. Nós temos um Pai, um Deus, um Senhor que está sobre nós. E é para Ele que nós vamos prestar conta. Não é para o pastor da igreja. É para Deus. É para o Senhor como nós temos nos comportado como família. Como nós temos nos comportado como corpo. Paulo elogiou a fé desses irmãos. Mas a fé deles era vista pelo amor. Ah, eu sou da fé. Mas irmãos, se nós somos da fé, nós somos também do amor. Porque é impossível ser da fé e não ser do amor. É impossível ser do amor e não ser da fé. Os dois andam juntos. A fé opera pelo amor. Nós somos da fé? Quantos aqui são da palavra da fé? Você é da fé daqueles que não desistem, daqueles que não retrocedem, daqueles que não param? Posso ouvir um amém mais alto, irmão? Nós somos da fé. Você é da fé. Você nasceu de novo pela fé. Você creu em Deus pela fé. Você creu na palavra pela fé. Foi pela fé que você recebeu o dom do Espírito Santo. É pela fé que você está aqui hoje à noite. É pela fé que você já está há mais de 1 ano e meio crendo em Deus, porque Ele tem cuidado da sua vida e nada tem faltado na sua mesa. É pela fé, irmãos, que nós trabalhamos. É pela fé que sustentamos um emprego. É pela fé que nós vivemos de fato. O justo vive pela sua fé. Amém? Agora, a fé não opera sem o amor. Aleluia! O amor está derramado em nosso coração. Nós vamos ser conhecidos como uma igreja da fé, e somos. E vamos ser conhecidos também como uma igreja do amor. E deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Quando eu falo de amor, amor não é ficar dando cesta básica, não. Rapaz, eu estou cansado de ouvir esse negócio de cesta básica. A igreja parece uma ONG, que tem que ficar doando cesta básica. Mas vamos crer em Deus. Não é nem para receber, é para dar. É para abençoar, é para estender as mãos, é para ajudar, é para dar uma palavra. Quando Jesus falou a respeito dos pobres, eu sei que tem uma parte de dar, de compaixão. Está tudo bem quanto a isso, irmãos. Está tudo certo. Mas o que vai mudar e transformar a vida de uma pessoa que está numa condição de pobreza, não é uma cesta básica. Não é, irmãos, um pacote de arroz, não, porque o arroz acaba no final do mês. Jesus disse aos pobres: pregai e dai o evangelho. Anuncia para ele o evangelho. O que é o evangelho? Boas novas, diga boas novas. O que é que alguém que está numa condição de pobreza, e pobreza não é falta de dinheiro, é um estado de espírito. O que essa pessoa está precisando não é de saco de arroz, irmão. Não é de pote de óleo, não. Não é de boas novas. Ela precisa saber que Jesus Cristo morreu por ela. Ei, Jesus morreu por você. O sangue dele te lavou, limpou e purificou. Você pode sair desse cativeiro hoje e mudar a sua vida agora. Olha para a cruz e recebe a tua redenção, que é melhor, muito melhor do que uma cesta básica. Muito melhor. Não, porque algumas pessoas falam: não, a igreja não ajuda com cesta básica. Pega a palavra que está sendo pregada, você não vai precisar de cesta básica. Pega o que o pastor pregou hoje de manhã, você vai ver, irmãos, se você não vai conseguir conquistar tudo que você precisa. Eles deixam de ser passivo, deixa de ficar intimidado. Deus não te deu espírito de medo, de intimidação. Deus te deu espírito de poder, de amor, para amar. Aí as pessoas deixam de amar alguém porque elas deduzem assim: bom, eu estou precisando de ajuda, o Rick não me ajudou, também não vou lhe amar. Mas
Pessoas saem da igreja porque elas não são ajudadas. Elas poderiam sair dizendo que não são ajudadas se o evangelho não estivesse sendo pregado. Mas o evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo liberada. E eu vou dizer algo para vocês, irmão, não é qualquer palavra não. Porque desde ontem o couro está comendo. Desde ontem à noite o chicote está estalando no nosso lombo. Eles não seja um servo inútil. Ouve a palavra, Israel. Pratica se você quer ser bem sucedido. Isso é o que? Evangelho, irmãos. Tem algo melhor do que isso para mudar a vida de alguém? Aí tem alguém que se contenta com uma cesta, com alguma coisa do tipo, irmãos. Aí quando nós vamos estudar a Bíblia, nós de fato vamos ver algo correlacionado a essa questão da doação da cesta. No livro de Atos. Agora, quem é que recebia? Era toda a igreja que recebia isso? Ah, então para, irmão. Não era toda a igreja que recebia, eram as viúvas. Amém? Que não tinha como elas se sustentarem, era uma prática. E eram distribuídas. Vai ver depois, nas outras cartas, se Paulo dá alguma instrução com relação a isso. Igreja não é ONG, igreja é um organismo vivo. Igreja é o reino de Deus aqui na terra, é os céus operando na terra, é a igreja. E nós precisamos andar com essa consciência. Amém, irmãos? O que vai salvar a vida de qualquer um de nós que estamos aqui, ou de quem está assistindo, é a palavra. Fora disso, irmãos, esquece. Fora disso, esquece. Só a palavra pode mudar a vida de alguém. Só a palavra pode tirar qualquer um de nós de qualquer situação. Amém? Só esse poder do reino de Deus operando dentro de nós pode nos tirar de toda e qualquer situação. Então diga fé em Cristo e amor uns aos outros. Você vai amar mais a partir de hoje? Aleluia! E é interessante, eu vou insistir um pouco aqui. Vou insistir um pouco aqui. É interessante que essas pessoas que reclamam, irmãos, vocês pede para elas vir para a oração para tu ver se vem. 7 horas da manhã, de terça a sexta, tem gente orando aqui. Pergunta se elas vieram algum dia orar. Elas querem ajuda, elas estão como aquela multidão que seguia Jesus. Me dá o pão para comer e tchau. É isso que eles querem, Alex. Eles querem os pães, eles querem os peixes, encher a barriga e ir para casa. Não é? Aí Jesus vem com um discurso duro, e aí mais da metade vazou, pegou o beco. Aí vai dizer que Jesus é mal educado. É porque algumas pessoas falam, não, o pastor é mal educado. E Jesus era o quê então? A multidão vazou, foi embora, ficaram só os discípulos. Aí Jesus olhou para eles, sabe o que ele disse? Para os discípulos, eles pegam o beco também se vocês quiserem. Foi duro o discurso? Vaza então. Eu fico sozinho, não tem problema. Mas eu não vou mudar. Vocês conhecem alguém assim? Eu dou graças a Deus pela vida do pastor Zé Roberto. Não muda não, pastor, continua pregando. Mesmo que fica só o senhor e as cadeiras aqui, não vai acontecer. Mas se ficar, Deus vai estar envolvido nesse negócio. E vou dizer para você, irmão, para um que sai, Deus envia a multidão, a multiplicação no reino de Deus. As pessoas não querem compromisso, elas querem ser ajudadas. Compromisso ninguém quer, igual casamento. Todo mundo entra no casamento para receber. Aí vai lá, fica lá, igual nas bodas de Caná, da Galileia. Né? Todo mundo tirando o vinho, todo mundo tirando. Ninguém vai pôr, ninguém vai repor. Vai acabar, uma hora o negócio vai. Acabou a festa. Acabou o casamento. É por quê? Acabou o vinho. Aí foram atrás de quem? O pai começa a operar milagres aí que o negócio está ruim. Mas essa é a mentalidade, só de tirar. Todo mundo quer receber. Ninguém quer compromisso. Cadê o povo da igreja? Olha quantas cadeiras vazias. Hoje é dia das mães. Quem esteve aqui no culto de manhã. Vou contar algo aqui, rápido. De manhã, né, ontem eu fui para casa pensando, falei, rapaz, amanhã é dia das mães. Queria comprar algo para presentear a mamãe Sandra, né, como representando as mães da igreja. Aí o Diego foi me deixar em casa, falei, Diego, cara, você não pode me ajudar com isso? Posso, tá? Aí conseguiu uma cesta para hoje de manhã. Só que quando nós chegamos na igreja, era quase 8 horas, o pastor chegou. E aí quando ele chegou, eu já percebi algo diferente. Quando chega essas datas, ele mesmo já disse aqui. Aí, enfim, né, trouxeram a cesta, colocaram lá atrás.
Aí me chamaram e disseram, pastor, aqui é a cesta, o que o senhor achou? Bonito e tal. O que nós vamos fazer, né? Vamos entregar? Eu falei, vamos esperar o culto começar. No decorrer do culto a gente decide se entrega online ou offline. Aí quando começou o culto, eu já passei a mensagem, offline. Traz ela para a comunhão dos santos, no particular, e entrega, e vai ficar tudo certo. Aí é dia das mães, aí o povo não vem para a igreja. Irmãos, o que Deus tem a ver com isso? Eu falo, quem deu a minha mãe foi Deus. Eu não nasci de não, do quê? De incubadora, não. Eu nasci da minha mãe, mas quem deu a minha mãe foi Deus. Quem me gerou no ventre dela foi Deus. Então por que eu não venho para o culto para agradecer a Deus pela minha mãe? Eu posso fazer isso em casa? Pode também, mas se é dia de culto, vem para o culto. É compromisso, mas as pessoas não querem compromisso, mas querem ser ajudadas. Querem ajuda. E pede para elas ajudarem para você ver. Nunca semearam uma cesta. Nunca. Nenhum item para a cesta, quanto mais uma, né? E aí? Mas falam, mas não tem problema quanto a falar. Desde que receba a palavra, recebe a palavra. Recebe o que está sendo pregado, recebe o que está sendo dito. Assume um compromisso, evangelho é compromisso, irmão. Homens no passado entregaram a vida deles por um compromisso com o evangelho para que nós pudéssemos estar aqui. A gente não pode ser como a grande multidão que seguia Jesus. Aí quando Jesus disse, olha, eles pegaram um beco e vocês? O que vocês querem também? Quer ir junto? Aí Pedro disse, eu falei isso hoje de manhã para o pastor Zé Roberto. Ele disse, pastor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu vou voltar para Tambaú? Vou nada, irmão. Você está sonhando. Vou lá só ver meu pai, a família. A Mari queria voltar para Tambaú. Não. A obra que Deus começou, Ele é fiel para completar. E diga que não acabou. Vamos continuar aqui que eu preciso terminar o culto. Vamos lá. Fé em Cristo e amor para com todos os santos. Não cesse de dar graças por vós. Eu estou em Efésios capítulo 1, versículo 26. Fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda. Nos dê o quê? Espírito de sabedoria e espírito de revelação. Paulo está orando pela igreja de Éfeso, para que Deus pudesse conceder a eles o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Sabedoria e revelação são aspectos do Espírito Santo, é o mesmo Espírito que Paulo está se referindo. Amém? Mas em aspectos diferentes. Ele ora, ele pede a Deus que Deus pudesse dar espírito de sabedoria e espírito de revelação. Amém? E isso só poderia acontecer se Deus de fato desse, porque são dois aspectos do Espírito que nós não conseguimos adquirir numa faculdade. Espírito de sabedoria, você não vai para uma faculdade para depois de 5 anos você receber aquele Espírito de sabedoria. Amém? Você não faz um curso intensivo para receber o Espírito de revelação. Ele está falando de coisas espirituais, eles no pleno conhecimento de Deus. Iluminados os olhos do vosso coração. Sabemos que Paulo não está falando aqui com relação ao nosso coração de carne, porque esse órgão, esse músculo que bombeia sangue para o nosso corpo não tem olhos. Amém? Ele está falando do nosso homem interior, do nosso espírito, do coração do homem interior, do homem espiritual. E ele diz, iluminados os olhos do seu espírito. Esse iluminado está ligado à revelação, ao espírito de revelação. Mas ele continua dizendo, para saberdes, que está ligado ao espírito de sabedoria, qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Então Paulo ora pela igreja de Éfeso, pelo menos por 3 coisas específicas aqui. A primeira é o chamado de Deus para a vida daqueles irmãos naquela igreja. O segundo é pela herança que eles receberam em Cristo Jesus.
com todos os santos. E terceiro é a suprema grandeza do seu poder. Chamado, herança e poder. Diga chamado, herança e poder. Paulo está orando por essas três coisas, mas Paulo dá uma ênfase maior acerca de uma delas. Ele cita o chamado, ele cita a herança, mas quando ele fala de poder, ele continua discorrendo sobre esse assunto. E que poder era esse que Paulo cita, que Paulo ora para aquela igreja? Sabe, irmãos, da mesma forma que aquela igreja em Éfeso, eles receberam um chamado, eles tinham uma herança e eles possuíam um poder, nós também, como igreja, nos dias de hoje, aqui em Guaratinguetá, temos um chamado de Deus. Cada um de nós aqui temos um chamado. E nós vamos prestar conta desse chamado. Amém? De como nós estamos vivendo, de como nós estamos dando uma resposta para esse chamado de Deus para a nossa vida. Todos nós aqui fomos chamados por Deus, sem exceção. Temos um chamado de Deus na nossa vida. Carregamos algo divino na nossa vida. Amém? Todos nós recebemos uma herança que é Cristo e todos nós também recebemos desse poder. E que poder é esse? Amém? Paulo não está falando aqui a respeito de um poder comum, humano ou natural. Ele está se referindo à supremacia, à grandeza e à sobreexcelência do poder de Deus. Amém? Não era um poder humano, de sabedoria humana, não era um poder natural. Tanto é que ele classifica esse poder como a suprema grandeza. A suprema grandeza desse poder, que é o poder de Deus. Numa outra tradução desse versículo 19, na NTLH, diz assim: e como é grande o seu poder. Quantos sabem que o poder de Deus é grande? Que Ele é supremo, que Ele é sobreexcelente, você sabe disso? Agora, olha o que essa tradução diz: como é grande o seu poder, que age, que opera, que atua, que trabalha em nós. Como é grande esse poder? Ok, até aí está tudo bem, nós sabemos a respeito disso, mas aonde é que esse poder está agindo? Aonde esse poder está atuando? Aonde esse poder está operando? A Bíblia diz: em nós, em cada um de nós. E o que esse poder ele fez, o que esse poder realizou? A Bíblia fala na continuidade do texto, a partir do versículo 20, o qual Deus exerceu ele o poder em Cristo, ressuscitando-o. Diga, ressuscitando. O que esse poder realizou? O que esse poder fez? Qual foi a atuação dele? A Bíblia diz que Deus exerceu esse poder em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. E sabe, irmãos, que se esse poder tivesse realizado apenas, entenda-o apenas, essa obra de ressurreição já seria algo extraordinário. E depois do terceiro dia, esse poder ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Se a obra estivesse encerrada aí, já seria algo maravilhoso. Mas a Bíblia diz que além de ressuscitar, teve algo a mais que esse poder realizou. A Bíblia diz: ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Que poder é esse que ressuscita mortos? Que poder é esse que fez com que Jesus Cristo fosse assentado à direita de Deus nos lugares celestiais? Esse poder é o poder da criação, esse poder é o poder da ressurreição, esse poder é o poder da vida. E esse poder que é supremo, que é sobreexcelente, que é grande, está operando, irmãos. Está operando em nós, está operando em mim, está operando em você, está operando sobre a igreja. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos,
e o fez assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. O mesmo, diga o mesmo. Não tem diferença nenhuma. O mesmo poder está operando em nós, da mesma forma que operou em Cristo. Assim como Deus exerceu esse poder em Cristo, esse poder também está operando em nós. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse poder nos ressuscitou juntamente com Ele. Graças a Deus por 2 amém. Obrigado, Alex. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos pecadores de carteirinha, sentenciados e condenados para o inferno, por conta dos delitos, dos pecados. Mas esse poder nos ressuscitou juntamente com Cristo. E o mesmo poder que o fez sentar à direita de Deus, a Bíblia diz que o mesmo poder também nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Oh, aleluia! O mesmo poder, a mesma operação, a mesma eficiência, o mesmo, irmãos, poder que operou em Cristo está agora operando em nós. Ressuscitou Ele dentre os mortos, fez-o assentar à direita de Deus, um lugar de honra, um lugar de autoridade, um lugar de descanso. Quantos estão assentados juntamente com Cristo? Quantos estão assentados juntamente com Cristo? Que foram ressuscitados pelo mesmo poder. Então nós também estamos com Ele nesse lugar de honra, à direita de Deus. Nós também estamos com Ele nesse lugar de autoridade, nesse lugar de descanso, porque, irmão, se a Bíblia diz que Ele se assentou à direita de Deus e nós estamos com Ele, nós estamos assentados. Nós não estamos nem em pé, a nossa posição espiritual. E como diz o pastor Zé Roberto, essa é uma posição de guerra ou uma posição de descanso? É uma posição de quem está guerreando, lutando, ou é uma posição de quem está descansando? Você sentado nessa cadeira, você está guerreando, você está lutando? Você está o quê? Descansando. Então é uma posição de descanso. É uma posição de descanso, de segurança, de autoridade, de honra. Amém, irmãos? O mesmo poder. E no versículo de número 21, a Bíblia diz que o fez assentar assim, acima, diga acima, de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E fez o quê? Pois todas as coisas, digo todas as coisas. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. O que não é pessoas, é coisas. Deus não colocou as pessoas debaixo de nossos pés. A Bíblia diz que Deus colocou todas as coisas. Todas, diga todas. Carro é coisa? Casa é coisa? Dinheiro é coisa também? Comida, bebida, vestimenta. Pessoas ou coisas? Coisas. Coisas. E estas coisas estão aonde? Debaixo dos nossos pés. Oh, aleluia. Debaixo dos nossos pés. Amém? Ouro é coisas. E prata? Estão aonde essas coisas? Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos dominar sobre elas. Agora, quem realizou essa obra? Diga, o poder. O poder colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés, para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. E Ele fez o quê? Ele deu a igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Se você nasceu de novo, você é a igreja. Nós que estamos aqui reunidos, nós somos a igreja. E Ele diz que fez todas estas coisas pela suprema grandeza do seu poder e deu. Ele deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja recebeu a suprema grandeza
desse poder. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós recebemos essa suprema grandeza desse poder, irmãos. Esse poder está operando dentro de nós, está operando sobre a igreja. Agora, quantos creem que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo, aquele que está no mundo? Você crê mesmo que maior é aquele que habita em nós? Então, como é que o mundo está nos influenciando? Nosso comportamento, nossas atitudes, nossos pensamentos. Se maior é aquele que habita em nós. Se maior é aquele que habita em nós, não é aquele que está no mundo que vai nos influenciar. Não é aquele que está no mundo que vai determinar como é que nós vamos nos comportar. Não é o mundo quem determina. Somos nós, por meio daquele que habita em nós, que é maior do que aquele que está no mundo. Amém? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Amém? Mas a Bíblia também diz que o maior é aquele que habita em nós. Em Romanos 8:11, queria chamar o pessoal da música para cá. Oh, glória a Deus. Romanos 8:11, a Bíblia diz assim, ó: se habita em vós. Se é uma condicional, habita em vós. E qual é a condição? Ter nascido de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Olha aqui para mim, não perca a sua atenção agora, deixa eles se movimentarem. Aleluia. Quantos nasceram de novo? Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E fez a confissão pública. Aleluia, ele diz, se habita em vós, quem? O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? Deus. Por meio de quem? Do seu Espírito. E Paulo está dizendo, olha, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Olha o que ele vai dizer, que vai acontecer com essa pessoa. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo, oh aleluia, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, oh aleluia, vivificará. Eu vou repetir de novo, vivificará. Pastor, mas o que é isso? Você vai entender, só pega o que ele está dizendo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo, Deus Pai, pelo seu Espírito, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. O vosso corpo mortal. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, se tem alguém que entrou aqui hoje nesse culto com algum problema no seu corpo físico, ou se você está em casa assistindo esse culto, e alguma enfermidade, alguma doença, algum tipo de problema no seu corpo físico, não importa qual seja, de qual natureza é, não importa qual seja, se você entrou por essa porta, ou você está assistindo esse culto, escuta o que eu vou lhe dizer. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, está agora mesmo vivificando o seu corpo. Agora mesmo, Ele está vivificando o seu corpo. O Espírito da vida, o Espírito da lei da vida está operando sobre o teu corpo. E toda doença, e toda enfermidade, ou seja lá qual for o problema, eu dou uma ordem em nome de Jesus Cristo. Suma, desapareça, agora mesmo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Recebe se você está aqui, e se você está na sua casa, pega para você também.
a vida sendo liberada agora, a cura sendo liberada agora, há poder de Deus que está operando em mim, sendo liberado agora, há um poder que está operando sobre a tua vida, e esse poder é o poder de vida, não é um poder de morte. É um poder, amados, que nos coloca em liberdade na presença de Deus. Se você estava oprimido, se você estava angustiado, sofrendo por alguma coisa que aconteceu, ou talvez que nem aconteceu, preocupação, oh aleluia, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Fica livre disso agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda perturbação, ela está cessando agora. Toda perturbação está cessando agora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadê a banda? Oh aleluia, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder para curar, há poder para libertar, há poder para você ficar livre. Livre, 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 livre. Há uma liberdade no Espírito. Saia do campo das emoções. Não deixa o diabo te levar para a arena das emoções. Você é um espírito. Esse poder da ressurreição, esse poder da vida está operando no seu espírito. Se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. Esse mesmo Espírito, Ele está vivificando o seu corpo. Não, você não vai morrer. Deixa eu te dizer, você que está aí assistindo, você não vai morrer. Não morrerás, antes viverás e contarás os feitos do Senhor. Você vai anunciar como testemunha do que Deus está fazendo na tua vida. Há cura para você. Há uma libertação. Oh, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, há poder no nome de Jesus, dá? Dá? Há poder no nome de Jesus. Tá? Então, pode começar aí. Eu ia falar que a Bíblia diz. Você sabe o que a Bíblia diz? Então recebe hoje. Eu esqueci que eu ia falar. Recebe o que a Bíblia diz aí para você. Eu sei o que você está precisando, mas a Bíblia diz, não diz? Pega o que você está precisando, que a Bíblia diz. Eu esqueci que eu ia falar. Isso acontece ao vivo, né? Eu estava falando com o povo de casa. Não é? É, eu sei que era. É? Não morrerás, antes, yes, viverás. Diga, viverás. Diga, eu não vou morrer, nem de Covid, nem de qualquer outra porcaria. Eu vou viver e eu vou anunciar os feitos do Senhor. Eu vou contar as maravilhas de Deus na minha vida. Eu não vou contar as derrotas, eu não vou contar os fracassos, eu vou contar os feitos do Senhor, as obras do Senhor. Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Deus está trabalhando na tua casa. Deus trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Se você está esperando em Deus, Deus está se movendo em teu favor. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia.
creio nesse poder que habita dentro de nós. Esse poder está colocando algumas pessoas aqui em movimento. Esse poder está ativando coisas dentro de algumas pessoas aqui. Eu poderia até ir em algumas delas. Eu não vou expor ninguém, mas eu sei que você já tinha parado lá atrás. Você está colocando muita força para continuar, para vir, para estar. Mas hoje esse poder está vivificando. Esse poder vivificador está operando dentro de você, dentro de mim hoje à noite, colocando você em movimento. Um turbilhão, parece que algo dentro de você está sendo agitado. Algo dentro de você está entrando como se em erupção. É assim que fala, erupção. É isso mesmo, você entendeu? Essa palavra aí está entrando em erupção. Algo que está brotando, algo que está sendo incendiado dentro de você. Esse poder do Espírito, o Espírito que habita dentro de você, está vivificando coisas que estavam paradas, com aparência de morta. Aleluia! Por isso que Deus trouxe você para esse culto hoje. Você vai sair daqui, eu carrego esse poder. O poder da ressurreição, o poder de Cristo, o poder da vida, o poder que me fez assentar nos lugares mais altos. Oh, aleluia! Pessoas estão sendo colocadas em movimento, no chamado delas. Oh, aleluia! Esse poder está colocando pessoas em movimento. Sim, você está partindo daquele lugar onde você havia parado. Vai haver uma aceleração. Essa palavra apossar é aceleração. Vai haver uma aceleração de Deus para a sua vida. Pega isso para você. Uma aceleração, diga uma aceleração. Uma aceleração. Eu estou sendo acelerado. Eu estou sendo acelerado. Eu estou sendo acelerado. Há uma aceleração de Deus para essa igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa só eu saber antes de você se assentar. Se você entrou aqui hoje por essa porta e ainda não confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero te dar essa oportunidade antes de encerrar o culto. E você nascer de novo e entrar no reino de Deus por meio do novo nascimento. Pastor, mas como é que eu faço isso? Crendo no teu coração que Jesus morreu pelos teus pecados e confessando, fazendo confissão da tua salvação com a tua boca publicamente. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então há uma necessidade de confessar Jesus publicamente. E nós queríamos te conduzir a isso, para um novo nascimento, o maior milagre que acontece na vida de uma pessoa. Tem alguém aqui? Se você está aqui, faz assim com as suas mãos. Eu quero entregar a minha vida e confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem alguém que está aqui hoje à noite? Eu quero dar essa oportunidade antes de nós começarmos a encerrar o culto. Aleluia. Você nascer de novo. Agora você entrar, você ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Esse poder operando. Tem alguém aqui? Todos nasceram de novo? Quantos aqui já nasceram de novo? Faz assim. Deixa eu ver, faz assim mesmo, quero ver. Oh, aleluia, rapaz. O culto de crente nascido de novo. Deus é bom, amém? Então esse poder está dentro de você. Senta aí só um pouco.